Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos estudando a revista CPAD, o tema da revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Textuário, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo, tornando-as meras militantes de causas sociais. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Eu não irei ler a leitura bíblica para que o vídeo não fique muito grande, mas aconselho que você que está acompanhando leia e acompanhe a lição. Que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé. Por consequente, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, veremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Judas, capítulo 1, versículo 13. Primeiro ponto, a descaracterização do cristianismo. Subtópico 1, a deterioração moral. Quero lembrar aos irmãos que eu vou só estar comentando os pontos, eu não irei ler os pontos para que o vídeo não fique muito grande, muito extenso, mas eu estarei só fazendo os comentários de cada ponto. Amém? Você que está acompanhando na sua revista, acompanhe ponto e subtópico que eu estarei falando. Primeiro ponto, a descaracterização do cristianismo, a deterioração moral. O maior missionário da história cristã. A partir do evento em Damasco, em Atos capítulo 26, versículo 15 a 16, Paulo passou a ser um atalaia de Cristo. Em vista disso, via-se que as epístolas de Paulo são teologias aplicadas e o objetivo dele é que seus leitores vejam o mundo e a forma como eles vivem diante de Deus. Essa perspectiva, Paulo escreve a Timóteo, alertando nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. A expressão últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O termo é usado por Lucas e pelo escritor aos Hebreus para referir-se à vinda de Cristo, ao advento da sua nova era e a era cristã. Atos 2, 16, 21 e Hebreus 1, 2. Nesse contexto, Paulo adverte que o comportamento humano estará associado à impiedade com as características de profunda degradação moral. Timóteo 3, 2, 4. O apóstolo apresenta uma lista de 18 repugnantes pecados praticados pela sociedade, a fim de demonstrar a escalada e deterioração da humanidade. Assim, o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. O enfraquecimento da doutrina bíblica, bem como o relativismo que não aceita norma moral absoluta e instiga a má conduta humana. Não obstante, apesar da investida herética, a Bíblia adverte-nos a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro 1,15, versículo 23 e 25. Subtópico 2. A erosão da ortodoxia. Representa um ataque teológico à ortodoxia. As suas teses reduzem
o texto bíblico é um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o principal fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e as suas verdades negligenciadas. Os que propagam tais heresias são identificados nas Escrituras como falsos mestres, hipócritas, charlatões, imorais e com falha de caráter. 2 Timóteo 3, 5 ao 7. Esse entendimento, a série de expressões descritas usadas no longo das epístolas pastorais salientam a falta de padrões éticos apropriados, que eram reproduzidos pelo pseudos mestre e os seus seguidores, identificando-os como amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, 9. Além disso, Kenner, em 2017, destaca que quando a religião judaica, com a filosofia grega, condenava aqueles que fingiam devoção, mas cujo coração não correspondia a essa piedade, para Paulo, uma religião que não seja acompanhada da transformação divina do coração é inútil, assim como agora o núcleo de todas as falsas doutrinas e hedonistas e racionalistas e pragmatismo. A religiosidade da igreja fica desprovida do Espírito Santo, sendo incapaz de transformar o caráter das pessoas. 2 Timóteo 3, 5, 2 Coríntios 4, 2 ou 3. Em consequência, com o caráter humano maculado e com a erosão da ortodoxia e o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados propositalmente. O apóstolo Paulo enfatiza que esses hereges cativam as pessoas por meio de sedução e do engano. Por consequente, os adeptos dessa falsa doutrina geram disputas na igreja. 2 Timóteo 2,23 causa contendas e cismas. 1 Timóteo 6, 4 ao 5. E são capazes de minar a fé de quem lhes dá ouvidos e atenção. 2 Timóteo 2, 14, 18. Os que são seduzidos passam a ser escravos das paixões e são almas. Os que são seduzidos passam a ser escravos das paixões e são convertidos de que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Dessa forma, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados e escravizam tais como a prostituição, a homossexualidade, a ideologia de gênero, as drogas e os abortos. Por fim, o embute desses mestres e dos seus seguidores será objetivo do juízo divino. 2 Timóteo 3,8. De outro lado, ratifica-se que a ortodoxia professa ser a Bíblia sagrada, a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Subtópico 3. A corrupção da fé. Com a resistência, contudo, salienta-se que o cânon veterotestamentário cita nominalmente esses dois personagens. Entretanto, Paulo aqui se vale de uma tradição judaica não encontrada no Antigo Testamento. Segundo a tradição muito disseminada entre os judeus, Janes e Jambres, irmãos, eram magos dos faraó que se opuseram a Moisés em Êxodo 7, 11. Portanto, o nome desses homens era bem conhecido entre os judeus, de tal modo que a referência não necessitava de maiores explicações. E como os falsos mestres utilizam-se de mitos judaicos, Paulo cita a história como forma de dar um nome a essas figuras. Assim, a conduta de rebelião e o uso de falsos sinais por parte desses dois mágicos serve como símbolo das artimanhas satânicas e da oposição à verdade. Ponto 2. As teorias progressistas. A desconstrução da Bíblia. A Bíblia Sagrada é divinamente inspirada. 1 Timóteo 3,6.
Essa tradução vem do termo grego theopneutos, que significa literalmente que toda a escritura foi inspirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter generis. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados o que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9, 1 Coríntios 14:37. Contudo, o ensino progressista que o desdobramento do liberalismo teológico repudia a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. 2 Timóteo 3,16. A ênfase do progressista repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. 2 Timóteo 3,2. O parâmetro progressista de desprezo ou de interpretação da Bíblia para satisfazer a concupiscência humana. 2 Timóteo 4,3. Propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Gálatas 1:7-10. Como já observado, os progressistas propõem anulação ou reinterpretação, ressignificação e autorização dos textos bíblicos, a fim de ajustar os anseios de uma sociedade que se recusa a crer na supremacia das Escrituras. 22. Assevera que, conforme o cristianismo progressista tem se infiltrado nas igrejas, os cristãos haverão de decidir quanta autoridade esse livro tem sobre nossas vidas, e que teremos de decidir por seguir a mentalidade de uma cultura sem Deus ou podemos optar por seguir a Jesus. Agora vamos ver o tópico 3.2. Determinação. Rodolfo Bultmann propôs um programa de demitização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los na verdade. Nesse pensamento, céu e inferno, a tentação, os demônios e as possessões passam a ser vistos como mitológicos. Nas ideias de Bultmann, a doutrina da concepção e do nascimento virginal e até mesmo a promessa da vinda de Cristo são classificadas como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem estipados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparantes, a ortodoxia ratifica que a Bíblia não é mitológica, sendo ela a verdade plena de Deus. 2 Pedro 1:21. Ponto 3. Refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica sobre o do progressista, é indispensável fortalecer a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, na inerrante palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16-17. Validar o princípio de sola escritura, instituído na reforma, que estabelece a Bíblia Sagrada como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Para Lutero, o sentido de sola escritura era literal, ou seja, somente a escritura, e não a escritura somada à tradição da igreja. É a fonte de revelação cristã. A sua defesa era pela centralidade da palavra de Deus. Lutero não reconhecia nenhuma outra fonte com autoridade infalível de fé e de conduta que não fosse a Bíblia Sagrada. O teólogo Zwinglio ensinou que a igreja não possui outra autoridade além da Bíblia. Calvino defendia a Bíblia com base e firmes alicerces para a crença e estrutura cristã, e Menno Simons fazia apelo urgente à autoridade da Bíblia. Jacó Armínio considerava que a perfeição das Escrituras era retirada e solapada quando
descrição perfeita dada aos profetas e aos apóstolos que admitiu as escrituras negada e a necessidade e a frequente ocorrência das novas revelações depois daqueles homens santos são declaradas abertamente. Nossa declaração de fé ratifica que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática inerrante, completa e infalível palavra de Deus, que não pode ser anulada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando a supremacia das Escrituras é propagada em resistência à presunção de ideologias humanas, em acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 ao 19. Subtópico 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 19, 20. Nesse aspecto, o ensino cristão sempre esteve relacionado ao ID estabelecido por Jesus. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar as doutrinas bíblicas. Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,2. A incumbência é tanto de formação de indivíduo como de transformação da sociedade. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. Romanos 12,7. O apóstolo aponta para o indispensável esmero e diligência no exercício do dom de ensinar. A erudição pentecostal enfatiza que aquele que ensina deve ser regular, constante e diligente no ensino, que permaneça naquilo que é a sua própria função. Significa que o chamado para essa atividade precisa apregar-se ao ensino, isto é manter o foco e aperfeiçoar a captação recebida a fim de oferecer o melhor ao corpo de Cristo. Desse modo, entre outras obrigações, os ensinadores necessitam buscar e evidenciar profundo conhecimento bíblico, esmerar-se na correta aplicação das regras da hermenêutica e da exegese e desenvolver a situada habilidade no emprego dos métodos do ensino, aprendizagem, para alcançar esse ideal do talento recebido do Senhor. Aquele que ensina tem o dever de estudar e instruir-se constantemente. Ainda convém destacar-se que o ensino da doutrina bíblica não são exposição de opiniões ou pensamentos pessoais. Não se trata de novas revelações do texto sagrado. A teologia ortodoxa assevera que todas as doutrinas necessárias para o cristão já nos foram transmitidas pelas Escrituras. O compromisso inegociável daquele que ensina deve ser de total fidelidade à revelação da palavra de Deus. Tópico 3. Enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro 1,16. O verbo santificar vem do grego agiazon, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo agios. Desse modo, a santificação e a operação do Espírito Santo em manter o salvo separado do pecado. Romanos 12, 1, 2. Assim, a doutrina da santificação enfatiza que a eleição de Cristo predestina os crentes a ser santo e irrepreensível diante dele. Esses termos bíblicos apontam para o mais alto padrão ético e moral de vida a fim de agradar a Deus. Efésios 5, 1 ao 3. Nesse sentido, a regeneração preordena os crentes para uma vida afastada do pecado e, por consequente, a uma conduta iliberada. A santificação é, portanto, a continuação da obra iniciada, a regeneração. Efésios 1:13. Quando o salvo recebe novidade de vida. 2 Coríntios 5:17. E estende-se até o dia da glorificação do crente. Romanos 6:22. A ênfase está na obediência da palavra de Deus. Tiago 1:22. Abandonando as concupiscências. 1 Timóteo 1:13 ao 14. E uma vida de retidão moral em toda maneira de proceder. 1 Pedro 1:15. Chegamos à nossa conclusão.
As Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressiva crítica às Escrituras promovem o enfraquecimento da ortodoxia, diga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser a inércia, mas a resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. 1 Coríntios 2, 4 ao 5. Se você chegou até aqui, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe o estudo com os amigos e até a próxima.